Bem-vindas ao segundo episódio do Travessias, um espaço para dar voz às histórias de mulheres que estão na jornada da maternidade e refletir sobre os desafios, surpresas e aprendizados que surgem nesse caminho. Hoje você vai ouvir a história da Beatriz Hipólito, médica que trabalha em uma comunidade ribeirinha no Amazonas e que carrega dentro de si o sonho da maternidade. Entre o amor pelo que faz e o desejo de ser mãe, Beatriz vive na pele a difícil pergunta que tantas mulheres se fazem: o que priorizar quando o coração sonha em duas direções? Como equilibrar todas as versões de nós mesmas? A Beatriz nunca foi daquelas mulheres que desde pequena sonhavam em ser mães. Na verdade, esse desejo nunca tinha se manifestado fortemente. Ela sempre gostou da própria companhia, de ter tempo para si e de viver de forma independente. Mas quando os 30 anos chegaram, algo mudou. A maternidade começou a nascer dentro dela e ela pensou: se eu quiser, eu preciso começar a tentar. Naquela época, a Bia, que é do Paraná, tinha acabado de chegar ao Amazonas. Estava totalmente dedicada à medicina e ao trabalho em comunidade de difícil acesso, algo que sempre quis e se imaginava fazendo. Ela estava solteira, mas tinha voltado a conversar com um amigo de infância que hoje é seu noivo. Ele ainda morava no Paraná, mas o reencontro reacendeu uma conexão antiga. Aos poucos retomaram o contato, passaram a viajar para se ver e decidiram ficar juntos. Ela contou sobre o sonho de ser mãe e eles embarcaram nessa jornada mesmo morando em estados diferentes. A rotina era desafiadora, ele no sul, ela no norte, se encontrando de tempos em tempos. Bia não tinha dúvidas de que daria certo, mas os dias foram passando e nada de positivo. Foram 11 meses tentando nesse início. Ela fazia tudo como mandava o figurino, tomava ácido fólico, usava testes de ovulação, acompanhava o ciclo, até que decidiu investigar. Na época, vivia na comunidade ribeirinha em que trabalhava, longe dos recursos de Manaus. Cada consulta ou exame exigia deslocamento, longas viagens e muito esforço, mas ela se organizava como podia. Foi quando conseguiu fazer a esterossalpingografia que Bia levou um grande susto: o diagnóstico de infertilidade por causa das trompas elevadas. Os médicos, diante disso, indicaram a FIV logo de cara, mas foi muito difícil receber a notícia e aceitar. Foi preciso um pouco de tempo para processar o que estava acontecendo. Apesar de morar longe da família, Bia sempre teve uma relação muito próxima com todos. Cresceu em uma cidade pequena onde tios e primos se encontravam para tomar café na casa da avó, compartilhando alegrias e tristezas. Por isso foi natural dividir com eles tudo o que ela estava passando. E foi dessa rede que veio a força para continuar. No início de 2025, durante uma visita à família, algo especial aconteceu. Uma prima a procurou e disse: Bia, eu preciso conversar com você. Deus tocou meu coração e eu sei que preciso te contar algo. Ela revelou que tinha uma endometriose profunda que chegava até o pulmão e que na cirurgia para tratar a doença tinha perdido as 2 trompas. O médico na época tinha sugerido o congelamento de óvulos antes do procedimento e foi graças a isso que ela conseguiu engravidar de gêmeos. A FIV tinha sido o caminho para realizar o seu sonho, algo que nunca havia contado para ninguém. Aquela conversa foi um sopro de esperança para a Bia. Mostrou que ela não estava sozinha e que mesmo dentro da própria família outras mulheres também haviam feito esse caminho. De volta a Manaus, Bia procurou uma clínica de reprodução assistida. Mas a realidade prática do tratamento era dura. A cidade onde trabalhava nutria seu coração, mas era muito isolada. Algumas medicações da FIV, caras e delicadas, precisavam de refrigeração. A comunidade ficava frequentemente sem energia. O tratamento exigia descanso, rotina estável, cuidado. E como conciliar isso com o ritmo intenso de trabalho? Foi então que ela se viu diante de um impasse. O que escolher? O que priorizar naquele momento?
Ela sabia que o sonho da maternidade falava mais alto e por isso decidiu se mudar temporariamente para Manaus. Ela continuava atendendo na comunidade, porém não morava mais lá. A adaptação à vida na capital foi um desafio por si só, e tem sido até hoje. Conciliar o trabalho com a FIV não foi fácil. Abre aspas. Você precisa do trabalho para manter o tratamento, mas também precisa de tempo para realizar o seu sonho, fecha aspas. Bia se organizou, ajustou sua rotina e iniciou os estímulos. No meio do processo veio mais um susto, a síndrome de hiperestímulo ovariano. Por causa disso, ela precisou trocar a medicação e ficar em repouso absoluto. A pausa, que seria curta, se estendeu. Foi um tempo de medo e frustração. Medo de perder o tratamento, de colocar os ovários em risco e frustração por se afastar de um trabalho que ama. O repouso, no entanto, deu certo. A coleta de óvulos resultou em 16. 6 estavam maduros e, na sequência, 4 fecundaram, tornando-se embriões. Bia seguiu todas as orientações médicas e, em setembro de 2025, fez sua primeira transferência embrionária, mas, infelizmente, o resultado foi negativo. Quando ela recebeu a notícia, ficou sem reação. Achava que a FIV seria a solução e, mesmo fazendo tudo certo, o negativo chegou. Os primeiros dias foram de silêncio, de introspecção. Abre aspas. Fiquei me perguntando o que deu errado. Eu não sou insegura, me considero corajosa, mas a FIV tem me derrubado constantemente. Fecha aspas. Ela precisou se afastar um pouco do trabalho e começou o acompanhamento psicológico, algo que tem sido essencial para a sua saúde emocional. As semanas depois do resultado foram de muito questionamento. Abre aspas. Será que vale a pena continuar? Será que eu ainda dou conta? Fecha aspas. Nessa fase, o apoio da prima foi fundamental. Elas trocaram experiências, dividiram angústias e elas ainda celebram pequenas vitórias e uma dá força para a outra. Agora, cuidando de si com mais carinho, Bia se prepara para os próximos passos. Abre aspas. É difícil ter que juntar os caquinhos e começar tudo de novo ainda sem garantias. Fecha aspas. Mas decidiu tentar outra vez, porque esse é o seu maior sonho. Ela ainda tem 2 embriões congelados e aguarda o resultado de uma esteroscopia diagnóstica para garantir que está tudo bem para as próximas transferências. No meio desse turbilhão, encontrou um respiro. Adotou 2 gatinhas que fazem companhia e trazem leveza à rotina. O que a mantém esperançosa é o amor da família e do noivo, que recentemente se mudou para o Amazonas. Tê-lo por perto torna qualquer travessia mais leve, ela diz. Olhando para tudo que já viveu, Bia diz que aprendeu que as coisas não acontecem no nosso tempo, mas no tempo que tem que acontecer. Abre aspas. A gente nunca está preparada para o negativo, não importa se é a primeira, segunda ou terceira vez. Mas fico tranquila porque sei que fiz o meu melhor em cada etapa. Fecha aspas. Hoje, ao refletir sobre todas as mudanças, a ida para Manaus, as pausas no trabalho, a dedicação total à FIV, ela entende que amar o que faz e sonhar em ser mãe não são caminhos opostos. Abre aspas. Minha paixão é ajudar pessoas, é a medicina, mas eu também preciso vir em primeiro lugar. Focar em um sonho não é desistir do outro, é só escolher qual vai ser a prioridade agora. Fecha aspas. A história da Bia mostra como nem sempre é fácil equilibrar os sonhos e a vida real. Às vezes, a gente precisa parar, respirar e decidir o que vem primeiro, mesmo quando tudo parece importante. Entre o trabalho, o sonho da maternidade e o desejo de continuar ajudando quem precisa, ela tem aprendido a se escutar, se cuidar e se colocar em primeiro lugar. E esse aprendizado por si só já é maravilhoso, né? E se você também quiser compartilhar a sua história, envie por e-mail para contato@bastasentir.com.br com o assunto podcast Histórias Reais. Quem sabe a próxima não é a sua. Um beijo enorme da Mari. Até!